O Grande Conflito. Ellen White. Versão original. Capítulo 38. A advertência final. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. E vi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não incorram nas suas pragas. Apocalipse 18, versículos 1, 2 e 4. Essa passagem aponta diante para um tempo em que o anúncio da queda da Babilônia, conforme proclamado pelo segundo anjo de Apocalipse 14, 8, deve ser repetido com a menção adicional das corrupções que têm se introduzido nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi primeiramente dada no verão de 1844. A terrível condição do mundo religioso é aqui descrita. A cada rejeição da verdade, a mente do povo se tornará mais entreviada, mais entrevada e mais contumaz o coração, até que os indivíduos estejam entrincheirados em atrevida infidelidade, em desafios às ameaças divinas. Continuarão a pisotear um dos preceitos do Decálogo, até que sejam levados a perseguir aqueles que o consideram sagrado. Cristo é menosprezado, com o desdém lançado sobre sua palavra e povo. Quando os ensinos do Espiritismo forem aceitos pela Igreja, a restrição imposta sobre o coração carnal será removida, e a profissão religiosa se tornará uma capa para disfarçar a mais abjeta iniquidade. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta pelos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. Sobre Babilônia, no tempo apontado pela profecia, é declarado: os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 5. Ela encheu a medida de sua culpa, e a destruição está prestes a cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia. E antes da visitação de seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair dela, para não serem participantes de seus pecados e incursos em suas pragas. Essa a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória, e clamando poderosamente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em ligação com sua mensagem é ouvido o chamado: Sai dela, povo meu. Esses avisos, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Atemorizante é o resultado que o mundo afinal irá colher. Os poderes da terra, unindo-se para guerrear contra os mandamentos de Deus,
decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem conformar-se serão punidos pelas contaminações da lei civis e finalmente declarados dignos de morte. Por outro lado, a lei de Deus, impondo o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça, com a justa ira de Deus, a todos os que transgridem os seus preceitos. Com a questão assim claramente expostas, quem quer que se tripudie sobre a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana, receberá a marca da besta. Ele aceita o sinal de fidelidade ao poder a que escolhe obedecer em lugar de Deus. A advertência oriunda do céu: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Apocalipse 14, 9 e 10. Nota do narrador. A Bíblia não cita a simbologia da marca da besta como sendo a guarda do domingo. A interpretação desta profecia, tal como está narrada neste livro, é uma interpretação de Ellen White. Fim da nota do narrador. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à sua mente e consciência e rejeitada por ele. Há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e pesa cada motivo não permitirá que ninguém que deseje o conhecimento da verdade seja enganado quanto ao desenlace deste conflito. O decreto não será imposto cegamente ao povo. Cada qual receberá suficiente luz para tomar sua decisão de maneira inteligente. O sábado será o grande teste da lealdade, pois ele é o ponto de verdade especial, especialmente controvertido. Quando a prova final sobrevier aos homens, então será traçada a linha distintiva entre os que servem a Deus e os que não o servem. Enquanto a observância do falso sábado em conformidade com a lei do Estado e em oposição ao quarto mandamento seja uma confissão de fidelidade ao poder que se opõe a Deus, a observância do verdadeiro sábado em obediência à lei divina é uma evidência de lealdade para com o Criador. Conquanto uma classe, pela aceitação do sinal de subserviência aos poderes terrenos, recebe a marca da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Até aqui, aqueles que apresentavam as verdades das mensagens do terceiro anjo foram muitas vezes vistos como meros alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa obteria controle nos Estados Unidos e que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus foram tidas como infundadas e absurdas. Declarou-se com segurança que essa nação nunca poderia tornar-se diferente do que sempre tem sido, defensora da liberdade religiosa. Mas ao ser a questão da observância compulsória do domingo amplamente agitada,
O evento tão longamente duvidado e descrito é constatado como as portas. E a terceira mensagem produzirá um efeito que não poderia antes ter resultado. Em cada geração, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que lhes sejam ditas coisas suaves, e a verdade pura e simples não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem sua obra, determinaram-se a exercer grande cautela ao atacar os pecados da igreja e da nação. Eles esperavam, mediante o exemplo de uma vida cristã pura, levar o povo de volta às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como descera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Eles não podiam refrear-se de pregar as claras expressões da Escritura Sagrada, doutrinas as quais haviam sido relutantes em apresentar. Sentiam-se impelidos a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, ele as declarava como destemor, sem cuidado pelas eventuais consequências, e o povo era compelido a ouvir a advertência. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Quando vier o tempo de ela ser dada com maior poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente daqueles que se consagram aos seus serviços. Obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito que pelo preparo acadêmico obtido em instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com o zelo santo, declarando as palavras de Deus, que Ele lhes dá. Os pecados de Babilônia serão expostos. Os medonhos resultados da obrigatoriedade das observâncias das igrejas impostas pela autoridade civil, as invasões do espiritismo, os clandestinos, mas célebres progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Milhares e milhares que nunca ouviram palavras como estas, dar-se-lhe-ão ouvidos. Com assombro ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada a ela desde o céu. Ao se voltar o povo para os seus antigos ensinadores, com a ansiosa pergunta: as coisas são assim mesmo? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas amenas, para lhes acalmar os temores e silenciar a consciência avivada. Mas, uma vez que muitos se recusam a se satisfazer com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro "assim diz o Senhor", o ministro popular, como os fariseus do passado, cheio de ira ao ser questionado a sua autoridade, denunciará a mensagem como procedendo de Satanás e incitará as multidões amantes do pecado a insultar e perseguir aqueles que as proclamam.
medida que a controvérsia se estende a novos campos, e sendo a atenção do povo atraída para pisotear da lei de Deus, Satanás se movimentará. O poder que assiste à mensagem apenas embravecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, temendo que ela ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, eles se esforçaram para evitar a discussão desses assuntos vitais. A igreja apelará ao forte braço do poder civil, e nessa obra, papistas e protestantes estarão unidos. Ao tornar-se mais ousado e decidido o movimento pela imposição do domingo, convocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como induzimento para renunciarem à sua fé. Mas sua inamovível resposta é: mostrai-nos pelas palavras de Deus o nosso erro. O mesmo pedido feito por Lutero, sob circunstâncias similares. Os que forem denunciados perante os tribunais farão vigorosa vindicação da verdade, e alguns dos que ouvirem serão levados a tomar a posição para observar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz será levada a milhares que de outra maneira nada conheceriam dessas verdades. A conscienciosa obediência à palavra de Deus será tratada como rebelião. Cegado por Satanás, o pai será cruel e severo para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado observador dos mandamentos. A afeição será afastada. Filhos serão deserdados e expulsos de casa. As palavras do apóstolo serão literalmente cumpridas. Todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Como os defensores da verdade se recusarão a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, outros tratados como escravos. Aos olhos da sabedoria humana, tudo isso parece impossível agora, mas ao ser refreador Espírito de Deus retirado dos homens e eles ficarem sob o controle de Satanás, que odeia os preceitos divinos, haverá coisas estranhas. O coração pode ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. À medida que se aproxima a tempestade, uma numerosa classe que tem professado fé na terceira mensagem angélica, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e se junta às fileiras do adversário. Pela união com o mundo e a participação em seu espírito, chegam a ver coisas quase que sob a mesma luz. E quando vier a prova, achar-se-ão preparados para escolher o lado mais fácil e popular. Homens de talento e modos amáveis, que uma vez se regozijaram na verdade, empregam suas faculdades para enganar e desviar as almas. Eles se tornam os mais amargos inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado foram levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais eficientes agentes de Satanás para apresentá-los sobre a falsa luz e acusá-los. E por meio de falsos testemunhos e insinuações, mover governantes contra eles.
tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será testada. Deram fielmente a advertência observada, conservando os olhos fixos somente em Deus e sua palavra. O Espírito de Deus, trabalhando em seu coração, constrangeu-os a falar. Estimulado por um santo zelo e irresistível impulso divino, cumpriram seu dever, sem parar para calcular friamente as consequências de pregar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, nem procuraram observar sua reputação ou vida. Todavia, quando a tempestade da oposição e injúria rebentar sobre eles, alguns oprimidos pela ansiedade estarão prontos para exclamar: houvéssemos nós previstos as consequências de nossas almas, ter-nos-íamos conservado em paz. Acham-se cercados de dificuldades. Satanás os assalta com feroz tentações. A obra que assumiam parece achar-se muito além de sua capacidade de realização. Encontra-se ameaçado de destruição. O entusiasmo que os animava se foi. Contudo, não podem retornar. Então, sentindo seu absoluto desamparo, correm para aquele que é poderoso em busca de força. Eles se lembram de que as palavras que falaram não eram suas, mas daquele que os mandou dar a advertência. Deus lhe pôs a verdade em seu coração e não puderam evitar proclamá-la. Idênticas provações foram vivenciadas pelos homens de Deus no passado. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley diziam enfaticamente que todas as doutrinas deviam ser provadas pela Bíblia, declarando que renunciariam a tudo que ela condenasse. Contra esses homens, a perseguição eclodiu com fúria inexorável. Todavia, eles cessaram. Não cessaram de declarar a verdade. Os diferentes períodos da história da Igreja têm, cada um, sido marcados pelo desenvolvimento de algumas verdades especiais, adaptadas às necessidades do povo de Deus desse tempo. Cada nova verdade abriu caminho entre o ódio e a oposição. Aqueles que foram abençoados com sua luz passaram por tentações e provas. O Senhor dá uma verdade especial ao povo nas emergências. Quem se atreve a não proclamá-la? Ele manda que seus servos apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer em silêncio, exceto com perigo para sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm a ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Quando a oposição se ergue com mais violência, os servos de Deus ficam novamente perplexos, pois lhe parece que eles que produziram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhe asseguram que sua direção é correta, e embora as provas prossigam, são eles fortalecidos para suportá-las. O conflito se torna mais exacerbado e pungente, mas sua fé e coragem crescem com a emergência. Seu testemunho é: não ousamos tentar mexer nas palavras de Deus, dividindo a sua santa lei, classificando como essencial uma parte e a outra não, querendo assim ganhar o favor do mundo. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Cristo triunfou sobre os poderes da terra. Teremos nós receio de um mundo já derrotado? A perseguição, em suas variadas formas, é o desenvolvimento de um princípio que perdurará enquanto Satanás existir
e o cristianismo possuir poder vital. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o assaltarão, atemorizados de que sua influência esteja tomando a presa de suas mãos. Homens maus, reprovados pelo exemplo dos fiéis, unir-se-ão às forças do mal, procurando separá-los de Deus por meio de sedutoras tentações. Quando essas não são bem-sucedidas, apela-se ao poder competente para forçar a consciência. Mas enquanto Jesus permanecer como intercessor do homem no santuário celestial, a influência refriadora do Espírito Santo será sentida pelos governantes e pelo povo. Ela ainda exerce controle, até certo ponto, sobre as leis do país. Não fossem esses preceitos, a situação do mundo seria muito pior do que é agora. Conquanto muitos de nossos governantes sejam ativos agentes de Satanás, Deus também tem as suas instrumentalidades entre os principais homens da nação. O inimigo impele seus servos a proporem medidas que impediriam grandemente a obra de Deus, mas estadistas que temem ao Senhor são influenciados pelos santos anjos para se oporem a tais proposições com argumentos irrespondíveis. Assim, o pugilo de homens porá em xeque a poderosa corrente do mal. A oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo possa realizar sua obra. Quando a advertência derradeira for dada, atrairá a atenção de homens eminentes, mediante os quais o Senhor está agora operando, e alguns deles aceitarão e se juntarão ao povo de Deus através de todo o tempo de angústia. O anjo que se une à proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com sua glória. Aqui está predita uma obra de extensão mundial e poder inusitado. O movimento adventista de 1840 a 44 foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. A primeira mensagem angélica foi levada a cada sítio missionário do mundo, e em alguns países houve maior interesse religioso jamais testemunhado em qualquer nação desde a Reforma do século XVI. Mas essa deve ser superada em muito pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Essa obra será semelhante àquela do dia do Pentecostes. Assim como foi dada a chuva temporã no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho, para produzir a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu encerramento para amadurecer a seara. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva cega a sua saída. E Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias, capítulo 6, versículo 3.
E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia. Joel 2, versículo 23. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Atos 2, versículo 17 e 21. A grande obra do Evangelho não deverá se encerrar com a menor manifestação do poder de Deus, do que aquela que marcou o seu início. As profecias cumpridas no derramamento da chuva temporã, no princípio da proclamação do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, em seu término. Eis aí o tempo do refrigério, os quais o apóstolo Pedro tinha em mente quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo. Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Servos de Deus com as faces iluminadas e clamejando de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a terra será dada a advertência. Milagres serão operados, os enfermos curados e sinais de maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera prodígios de mentira, fazendo o mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Apocalipse 13, 13. Assim os habitantes da terra serão levados a tomar sua posição. A mensagem será transmitida não tanto por argumentos como pela profunda convicção do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e dará fruto. As publicações distribuídas pelos obreiros missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitas, cujas mentes ficaram impressionadas, foram impedidos de obter plena compreensão da verdade ou de prestar-lhe obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista com sua clareza, e os sinceros filhos de Deus partem os laços que tinham mantido eles presos. Ligações familiares, relacionamentos na igreja são impotentes para retê-los agora. A respeito de todas as instrumentalidades combinadas contra a verdade, um grande número assume o seu lugar ao lado do Senhor. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Se gostou, deixe seu like.
se inscreva no canal, compartilhe com suas redes sociais. E lembre-se, os livros relatam a opinião do autor. O canal Ler com Ouvidos agradece a sua companhia. Até o próximo capítulo.